Olá, pessoal. Vamos lá para a nossa aula 20 da redação Nota 1000, vamos lá? Então, antes de começar a aula propriamente, eu queria te pedir uma gentileza, que eu sempre esqueço. Se inscreva no canal, deixe o seu comentário, a sua sugestão, para que eu possa saber de que outra maneira eu posso te ajudar, tá? Já dei algumas aulas aqui por sugestão de pessoas que estão aí do outro lado, e foi muito legal, né? Porque o professor precisa do aluno para ele evoluir, para ele pesquisar mais e aprender mais. A gente aprende com vocês, sabiam? Então, hoje eu quero falar sobre os 5 pilares da redação do Enem, porque você sabe que a redação do Enem, ela é responsável pela maior parte dos pontos que contam para você conseguir aquela vaga na universidade, né? Você sabe disso, né? Então, se você fizer uma boa redação, você já está dentro da universidade, tá? Vamos lá. Primeiro pilar. Sabe, o pilar é aquilo que sustenta, né? Se faltar um, a coisa fica capenga. Imagina uma construção, uma casa edificada, né? O segundo andar, ele precisa ter as colunas de sustentação, né? Os pilares que sustentam aquele segundo andar ali. Se faltar um pilar, ele fica capenga, tá? Coesão e coerência. São palavras que você precisa usar adequadamente para conectar frases e parágrafos, né? Por exemplo, quando você for passar de uma frase para outra, né? Aí você pode usar portanto, né? Além disso, nós sabemos que a política no Brasil é um pouco conturbada, em todos os países do mundo, né? A gente não pode pensar no nosso país como uma coisa negativa, como se todos os outros fossem maravilhosos, né? Nós enfrentamos dificuldades grandes, como muitos outros países, né? Além disso, nós sabemos que muita coisa precisa melhorar. Desse modo, nós podemos contribuir estudando, né? Você sabe que as pessoas que estudam, especialmente aquelas que vão até o nível superior, elas é que contribuem de maneira mais significativa com o progresso de qualquer país. Vocês sabem disso, né? Sabem que, por exemplo, as pessoas que fazem, os engenheiros que constroem os grandes viadutos, Ponte Rio-Niterói, vamos imaginar, Ponte Rio-Niterói, o cara precisou estudar, as pessoas que projetaram aquilo ali, né, é uma das maiores obras de engenharia do mundo, precisavam estudar muito. A pessoa que inventou uma vacina, por exemplo, contra a poliomielite, né? Já falei diversas vezes, eu tenho um irmão maravilhoso e lindo e fofo que é cadeirante, né? A pessoa que inventou a vacina contra a poliomielite precisou estudar muito, precisou renunciar ao lazer, a muitas horas de pagode, enfim, tô brincando, né? Nem sei se o Albert Sabin gostava de pagode, só tá brincando. Precisou renunciar a muitas coisas, a muitas horas com a família, renunciar a muitas festas para poder se debruçar sobre os livros, para inventar uma vacina que evitasse que outras pessoas usassem cadeira de roda, né? Então, as pessoas que chegam até a universidade são pessoas muitíssimo respeitadas pela sociedade, pelos governantes. Não que os outros cidadãos não mereçam respeito, mas é uma coisa que ultrapassa os limites do razoável, né? Tema e gênero. Você precisa entender o tema, né? E hoje em dia ainda tem aquelas frases de estímulo, né? Para você saber para que lado você vai, né? Aquilo ali que te dá um norte, que te direciona, né? Entender o tema e dissertar sobre ele, quer dizer, opinar,
defender uma ideia, você não pode ficar em cima do muro. Citei o exemplo um dia desses num outro vídeo, por exemplo, sobre o aborto, né? Você é contra o aborto. Você tem argumentos contra. Você precisa mostrar isso na sua dissertação, tá? É uma coisa que vai falar aqui na argumentação. Para você argumentar, você precisa organizar as ideias e usar fatos e dados para provar o seu ponto de vista. Por exemplo, se for falar contra o aborto. Por que é contra? Sou contra porque existem muitos contraceptivos disponíveis, até gratuitamente, para todas as mulheres, para todos os homens também, né? Existem muitos contraceptivos, né? E aí, se a pessoa não quiser engravidar, não quiser que a outra pessoa engravide, pode usar esses mecanismos que estão disponíveis gratuitamente. Quem quiser pagar, pode pagar, mas existem muitos que estão disponíveis gratuitamente. A pessoa não precisa matar um ser humano que está dentro dela para poder... não, engravidei, mas eu não quero. Não é mais a sua vida, é a vida de outra pessoa que está dentro de você. Esse é o argumento contra, né? Além do mais, também tem um outro argumento. O Ministério Público recebe e encaminha para adoção os filhos que são... não vou usar a palavra indesejado, tá? Que estão chegando num momento difícil. Que aquela pessoa não pode criar por algum motivo. Cada um tem seu motivo e a gente não tem o direito de julgar. Se você for a favor, eu penso que a mulher tem o direito de usar seu próprio corpo, como ela bem quiser, o corpo é dela, ninguém tem nada a ver com isso, o Estado tem outras coisas para se meter, ao invés de se intrometer na vida particular de uma mulher. Sou a favor do aborto porque eu creio que ninguém deve colocar filho no mundo para passar fome, para passar necessidade, para sofrer, então eu não quero colocar esse filho no mundo. Ou então, a pessoa é vítima de um estupro, não é obrigada a ter um filho de uma pessoa que ela não ama, não vai construir uma família com aquela pessoa, com aquele estuprador ali. Então, ela tem o direito de tirar, nem olhar para a cara daquele filho. Não é obrigada a sentir dor para colocar no mundo uma criatura que ela não desejou ter, né? Se ela é vítima de violência. Enfim, os dois lados têm muitos argumentos, né? Você não pode ficar em cima do muro. Você tem que organizar as ideias e usar fatos e argumentos e dados a seu favor. A favor da sua ideia. Seja você contra ou a favor. Só usei esse exemplo do aborto porque ele tem dois lados muito bem definidos, né? Muito fáceis de argumentar. A norma culta. Então, norma culta a gente sempre fala, né? Que o Enem, ele é o Exame Nacional do Ensino Médio, que dá direito a todo jovem brasileiro entrar na universidade, né? A nota do Enem, ela serve de base para que aquele estudante ali entre na universidade. E o Enem, ele é do Brasil. Embora nós devêssemos falar língua brasileira, nós falamos língua portuguesa. Isso aí é engraçado, né? Um aluninho meu do segundo grau perguntando, tia, por que a gente fala língua portuguesa? Porque nós fomos colonizados pelos portugueses, né? Nós deveríamos... mas a gente deveria falar língua brasileira, né? Eu falei, né? Quem sabe um dia. Então, nós temos que escrever a redação respeitando o quê?
a norma culta da língua portuguesa. Tudo que sair desse trilho aí tem que estar, entre aspas, né? Já falei várias vezes, né? Como estrangeirismo, gíria, palavras desnecessárias de baixo calão, acho desnecessário, né? Acho inconveniente usar, né? Tem gente que tem gosto para tudo, né? Tem que estar dentro da norma culta da língua portuguesa. Tudo que fugir disso, coloca entre aspas para não perder ponto nem ser eliminado. Então, você tem que dominar a gramática, né? Não pode escrever você com cedilha, né? Você não pode vacilar na gramática, né? A pontuação tem que ser coerente, né? Você tem que saber pontuar, tem que usar a pontuação adequadamente, né? Depois de ponto, letra maiúscula, né? Para você começar, terminou uma frase? Ponto. Letra maiúscula para começar uma outra frase. Terminou um parágrafo? Afasta um pouquinho lá na próxima linha, né? Afasta um pouquinho da margem, né? Para começar um novo parágrafo. Isso aí é o básico que a gente aprende desde o ensino, primeiro segmento do ensino fundamental, né? E a pontuação tem que ser correta, a gramática tem que ser certa, o vocabulário tem que ser formal, você não pode usar uma linguagem informal. E aí, como é que é? Tá legal isso aí? Como é que é, cara? Perdeu. A intervenção. Essa é a parte que eu acho mais interessante da redação do Enem, né? Ou de qualquer redação, né? Para qualquer concurso, enfim. Você precisa apresentar uma solução. Você apresentou o problema, né? Falou sobre o problema, né? Tal. Olha, porque o aborto deveria ser proibido, né? Não sei o que, tal. Porque existem muitos métodos contraceptivos disponíveis, né? Também o Ministério Público aceita, né? E tal. Qual seria a solução para que todos chegassem a um acordo bacana, tanto quem é contra quanto quem é a favor, chegassem a um acordo sobre a questão do aborto, para que ninguém mais quisesse fazer, ninguém mais quisesse fazer aborto. Qual seria a solução? A primeira argumento seria, já apresentando, né, uma solução, você lembrar que, primeiro, que é uma vida que está ali, que o Ministério Público aceita para encaminhar para adoção. Você não é obrigado a ter um filho, a sentir dor por uma criança que você não desejou ter, mas muitos, segundo pesquisas, muitas milhões de mulheres, milhares, né? Vamos dizer, milhares de mulheres, né? Morrem tentando fazer aborto, né? Então, a solução seria a pessoa refletir antes de gerar o filho dentro do ventre. Refletir. Apesar de que quem é vítima de estupro não tem tempo de refletir, né? Mas se a gente for pensar nos outros argumentos contra, existem muitos meios de refletir antes da concepção, né? Reflexão, boa educação. Para mim, que sou professora, é uma tristeza muito grande não poder falar sobre sexualidade na escola, apesar de ele estar, o tema de ser elencado nos temas transversais, maioria das 99,9% das equipes gestão de escola pública não permitem que a gente fale sobre sexualidade, que seria ajudar as meninas a se prevenir, ser educadas para não precisar abortar. A solução é a educação. A gente não pode falar. Não pode falar, infelizmente, né? É uma tristeza.
Porque quando elas são bem orientadas, bem por família e escola em conjunto, né? Elas dificilmente engravidam fora do tempo e tem que interromper os estudos. Mas também a culpa não é só das diretoras, não, dos diretores de escola, né? Muitos pais também acham que a escola não tem direito de falar sobre esse assunto. É uma pena, né? É uma pena. Que às vezes nem os pais orientam, nem os professores orientam, e aí, quando chega um determinado tempo, tem um monte de meninas grávidas dentro da escola e tem que interromper o estudo para ter o bebê, e aí vai perpetuando aquele ciclo de miséria, porque interrompe os estudos, não arranja trabalho, não tem com quem deixar o bebê para trabalhar, enfim, é um ciclo vicioso, né? Mas é isso que a gente tem por enquanto, né? Então, recapitulando, coesão e coerência, entender o tema e dissertar sobre ele, argumentar organizando as ideias, respeitar a norma culta e apresentar uma solução para o problema. Esses são os 5 pilares para a sua redação não ficar capenga e você tirar uma nota 1000.